E aí, pessoal, vou falar sobre como a gente trabalhar com projeções, ou seja, selecionar subconjunto de colunas dentro de uma tabela, utilizando DAX. Bom, isso é interessante porque muitas vezes você quer extrair apenas algumas colunas para fazer a análise, então saber manipular uma tabela utilizando essas funções é interessante. Nesse caso a gente vai ver a função selected columns, vamos ver distinct, summarize columns, tudo que pode nos auxiliar para trabalhar com projeções. Bom, primeiro exemplo interessante poderia ser a utilização do selected columns. A selected columns, vamos colocar aqui para a gente ver. Ela tem aqui o primeiro parâmetro de uma tabela e a partir daí a gente pode definir nomes de colunas e as expressões que representam essas colunas. Então, por exemplo, vamos usar aqui a coluna Customer, a tabela Customer, e vamos aqui criar a primeira coluna. Então, o parâmetro que permite a gente nomear as colunas também tem aqui na função selected column, gênero, e vamos colocar uma segunda coluna, nível educacional do cliente. Education. O resultado de uma selected column é um subconjunto das colunas do primeiro parâmetro. Até aí, tudo bem, ok, né? É bem simples e bem direta. Ela é como se fosse uma função add columns com summarize dentro. Aqui, ó, tem a lista completa com essas duas colunas. Mas ela não é uma lista sumarizada, ou seja, para cada linha ela simplesmente está apresentando as colunas, ela não está removendo as duplicadas. Então ela é uma lista completa de todos os clientes, apresentando apenas a projeção dessas duas colunas. Okay? Então, mas eu quero trabalhar com os elementos distintos. Então como que a gente faria? Nós poderíamos colocar a selected column dentro de distinct. Distinct recebe como parâmetro uma tabela ou uma coluna. E nesse caso, se a gente fizer passar a tabela com selected columns para a distinct, ela vai retornar os valores distintos dessas duas colunas. Então tem 11 valores distintos aqui. Ok, isso é muito parecido com quando a gente trabalha com a summarize. Então imagina que a gente estivesse querendo obter os valores distintos dessas duas colunas da tabela Customer. Poderíamos fazer assim, summarize, e nesse caso summarize não precisa, ela não recebe um nome para as colunas, ela não permite que a gente nomeie as colunas como o selected columns permite. Então a gente vai passar aqui o Customer, e vamos passar Customer Education. E aí vamos obter um resultado semelhante. Faltou aqui o primeiro parâmetro, que é a tabela, de onde essas duas colunas vão ser sumarizadas. Ó, 11 linhas distintas, ou seja, é a combinação de gênero e education para cliente dentro da tabela. Mas existe uma outra forma de trabalhar com a sumarização, ou seja, com subconjunto de colunas, também utilizando summarize columns, que é uma função muito parecida com summarize, mas, por exemplo, ela não precisa de definir o primeiro parâmetro que é a tabela, a gente já pode passar diretamente as colunas. Olha, então eu vou summarizar aqui por education e gender. Ó, mesmo resultado, uma projeção dessas duas colunas com valores distintos. Ok? Mas e se eu quisesse criar uma nova coluna
dentro dessa minha projeção. Imaginando no mundo lá do SQL tradicional, se a gente quisesse criar uma coluna calculada, se a gente quisesse derivar a partir dessas duas colunas projetadas uma terceira coluna, que, por exemplo, seja a combinação das duas. Então vamos pegar aqui esse exemplo de Selected Columns para ver como a gente trabalha com novas colunas. Selected Columns tem duas colunas aqui, e nós podemos criar uma terceira, que vai ser uma nova coluna, que ela não existe, mas ela pode ser criada a partir da combinação de outras. Por exemplo, combinar gender, vamos criar uma com outras colunas que não são essas aqui. Vamos criar com Customer City. Aí você pode concatenar, pode fazer uma expressão complexa aqui. Uma expressão complexa, só que, lembrando, no contexto de linha, que é o contexto em que Selected Columns funciona. Outra Country and Region, país e cidade. Veja, a gente retornou todas as combinações, todas as linhas da tabela Customer, combinando a cidade e o país. Cidade e o país. Aqui, como a gente viu, tem repetições. Então, se a gente quisesse os valores únicos, nós teríamos que colocar esse retorno dentro de Distinct. Mas, na prática, nós criamos aqui uma nova coluna. Ok. Então, Selected Columns permite que a gente adicione novas colunas. E é possível adicionar novas colunas dentro das outras funções que a gente viu. Por exemplo, Summarize Columns. Aí muda um pouco o funcionamento. Então é importante entender que Summarize Columns ela funciona no contexto de filtro e não no contexto de linha que a Selected Columns funciona. O que isso significa? A gente vai ver aqui no exemplo. Vou passar aqui Customer Gender. E Customer Education. Ok, vamos criar uma nova coluna. Poderia fazer igual, né? Está feito aqui? Não, não poderia. Por quê? Imagina que Summarize Columns ele é como se fosse um group by do SQL. Você precisa passar uma função de agregação aqui, porque você tá agregando gênero e education, diferente de Selected Columns, que você não está fazendo agregação, você está fazendo só uma projeção. Então, se nós executarmos esse comando, não vai funcionar. Como resolver isso? A gente tem que fazer uma agregação. Então, para agregar esse texto da cidade com region, Country Region, para todos os clientes que tem aquele gênero e aquela education, nós vamos fazer uma concatenação dos nomes. Concatena tags, ele faz uma concatenação de customer. E aí nós vamos concatenar tanto a cidade quanto a region. E vamos usar aqui um caractere, o terceiro parâmetro é o delimitador. Um caractere para separar. Ou seja, se eu tiver 10 clientes que têm o mesmo gênero e o mesmo education, esses 10 clientes vão estar com os seus nomes concatenados, utilizando, por exemplo, um pipe aqui. Ok, vamos ver como é que fica. O resultado vai ser bem diferente, apesar de aparentemente ser você trabalhar com a projeção. Gênero, education, concatena tags, customer, city, customer region. Ah, não, tá fechado aqui, ó. Vamos lá, de novo. Ué, tá errado aqui, ó. Então, como vai ser o resultado? Vai ser uma agregação. Ó, olha como que é diferente o resultado.
Summarize columns, para criar uma nova coluna, você necessariamente tem que trabalhar no contexto de filtro, onde a função de agregação vai considerar os filtros. Todo cliente que tem um gênero masculino e que tem a educação Partial College, eles vão estar com os valores concatenados. Então eu poderia passar aqui, por exemplo, uma função, uma medida qualquer, mas necessariamente tem que estar fazendo agregação, diferente de Selected Columns. Ok, e Summarize? Summarize simples, né? Summarize simples, como que eu faria para criar uma coluna nova nessa projeção? Como que eu faria para criar uma coluna nova nessa projeção? Summarize precisa da tabela. Bom, essa projeção, uma coluna nova. A combinação desses dois campos, por exemplo. Não, combinação de city e country region. Como a gente inclui uma coluna nova aqui? Primeira coisa, para incluir uma coluna nova no contexto de linha, que a gente possa fazer esse concatenate text aqui, contexto de filtro, desculpa, nós vamos aqui utilizar a add columns. A add columns recebe como primeiro parâmetro uma tabela. Então, summarize pode ser essa tabela. E agora a gente consegue passar uma nova coluna. Essa coluna aqui. Vamos passar ela como uma concatenação, porque ela não vai funcionar aqui desse jeito, né? Concatenate text, teoricamente, deveria funcionar se ela seguisse o mesmo padrão de Summarize Columns. Olha, não deu erro, mas não retornou nada. Por quê? Porque Add Columns, ela está funcionando no contexto de linha. Ela está entrando dentro de Summarize e passando de cliente por cliente, de gênero e education por cada combinação desses dois atributos, e está tentando fazer concatenação. Mas como ela está trabalhando no contexto de linha, nós precisamos alterar, fazer uma transição de contexto, aplicando o Calculate, para transformar tanto gênero quanto education em um filtro que possa ser usado para que concatenate text funcione. E aí o resultado vai ser igual ao resultado de Summarize Columns. Vai fazer a agregação. Para todos os clientes com sexo masculino, bachelors, ele vai ter essa combinação aqui de cidades e países. Então não daria para fazer como Selected Columns, passando só os campos. Ó. Se a gente tirasse isso, não funcionaria. Na verdade, assim, né? Ó, ele exige uma agregação. Não pode ser determinado o valor para city na tabela customer. Por quê? Porque não tem agregação para ser feita aqui e se está esperando uma agregação. Ok? Então é isso. O que a gente viu nesse vídeo? A gente viu como trabalhar com subconjunto de colunas de tabela. A primeira função que a gente pode utilizar para trabalhar com subconjuntos é Selected Columns. Ela é uma projeção, ou seja, um conjunto de colunas que você está separando da tabela principal para visualizar. Esse subconjunto de colunas, ele não faz a distinção, ou seja, ele retorna uma linha para cada customer. Ou seja, ele vai vir com muitas repetições. Se você precisar remover as repetições, você pode utilizar Distinct. Distinct vai remover as repetições e retornar só aquelas combinações possíveis. Mas se for o caso de trabalhar com combinações possíveis, nós podemos utilizar outros tipos de funções que separam colunas e fazem essas sumarizações, que por exemplo, Summarize vai retornar também os valores distintos, já agregados, e Summarize Columns também.
Só que Summarize e Summarize Columns, elas trabalham num contexto de filtro, que toda vez que a gente for incluir uma coluna nova, nós temos que utilizar necessariamente funções de agregação, como concatena text, como calculate, como sumX, e etc. Então, ela só funciona para criar novas colunas dessa forma. E o resultado vai ser um resultado agregado, nunca um resultado de linha por linha, como Selected Columns funciona. O Selected Columns vai retornar todas as linhas de clientes e, nesse momento, para cada linha vai criar uma nova coluna, como se estivesse realmente fazendo uma coluna calculada. Ó, coluna calculada. E no caso de Summarize, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Para fazer uso de Summarize, a gente tem que estar colocando Summarize dentro de Add Columns, porque ela não tem a possibilidade de criar uma nova coluna. Mas se utilizá-la de forma combinada, a gente conseguiria criar uma coluna nova numa projeção já existente. Mas essa coluna nova precisa sofrer uma transição de contexto através de Calculate, porque Add Columns funciona no contexto de linha. Okay? Então é isso, em resumo, é isso que eu queria passar para quem ficou aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!